Olá, meu nome é Risnéia Carmo e eu sou psicóloga em reprodução humana, sou uma ex-tentante e sou portadora da endometriose. E eu quero aqui contar um pouquinho dessa minha experiência, porque ela pode servir para as outras pessoas enquanto prevenção e também como motivação, porque eu consegui engravidar, né? Então eu quero contar ali desde o início da minha história para você. Desde o meu primeiro ciclo menstrual eu já tinha uma menstruação de grande fluxo e também com cólicas menstruais, que com o tempo isso foi se intensificando, essas cólicas. Quando eu cheguei ali já aos 30 anos, já estava muito exacerbada, cólicas que eu tinha que tomar injeções na veia para poder conter. Também tinha muito inchaço abdominal, que é muito comum na endometriose. Como a endometriose ela passou para os outros órgãos do meu sistema, tanto reprodutivo quanto os demais, né? Eu estava ali com endometriose no aparelho reprodutor, na reto cervical, endometriose no intestino, na bexiga, nos rins, no estômago, que trazia para mim uma péssima qualidade de vida, porque eram dores renais, dores de estômago, tudo que eu ingeria causava reações e minha barriga inchava muito, dava muito inchaço abdominal. E era horrível, porque também dava fadiga, sono, muito mal-estar. Às vezes, na época, mesmo sem ser época do ciclo menstrual, eu também sentia cólicas. Né? Então, às vezes, impedia de fazer as minhas atividades diárias. E é horrível, porque quem não conhece sobre endometriose, por exemplo, no trabalho, eu tive que deixar de trabalhar na época, porque era difícil explicar que você não iria trabalhar porque você estava com cólica. As pessoas acham que é simplesmente uma cólica e desmerece. Então você passa também pelo campo emocional aí das pessoas não olhar para sua questão com merecimento, com compreensão. E isso acabou que eu tive que deixar o trabalho, fiquei mesmo só nos estudos. E já era uma qualidade de vida péssima, também sentia muitas dores na relação sexual. Até chegar um dia que não aguentei mais, cheguei no médico e já tinha passado por 5 ginecologistas, eles informaram que estava normal, que estava tudo bem, faziam ultrassom e também fazia Papa Nicolau e falavam que estava tudo normal, que sentir cólica era normal. E gente, sentir cólica em nenhum momento é normal. Até eu passar por todos esses, e um dia eu procurei um especialista em reprodução humana e ele que diagnosticou a endometriose e me explicou que a endometriose poderia afetar a fertilidade, né? Então eu saí dali daquela clínica completamente sem chão, porque eu não fazia ideia do que era isso, né? E ele já me assustou falando que provavelmente eu não poderia ter filhos, né? A endometriose ela afeta de maneira muito brusca a fertilidade da mulher. Então ele me passou algumas medicações que eram Dinogest, meu organismo não se adaptou a nenhuma, eu fiz tratamento por Dinogest por 5 meses, porém o Dinogest não retroagiu em nada na minha endometriose e também ele me causava muitas reações adversas, então não dava para tomar mais o Dinogest. Foi onde eu também comecei a estudar a respeito de reprodução humana, a respeito de endometriose, entrei num curso de especialização em reprodução humana para que eu pudesse entender melhor. Passei a ter contato com outras mulheres que também têm endometriose, que também passavam pela mesma questão que eu, questões até mesmo piores do que eu, né? E comecei a estudar sobre isso. E comecei a descobrir que a alimentação poderia ser uma ótima alternativa, né? Porque também não dava mais para viver daquela forma, né? E ainda mais sendo uma doença que não tem cura, né? Tem controle. Então eu procurei a alimentação e regular isso, né? Para tentar me livrar desses sintomas, porque o que a nutrição promete é o alívio desses sintomas de início. Então iniciei a fazer uma alimentação, só porque de início é muito difícil você mudar hábitos alimentares, né? Não era fácil para mim, então fazia assim, de segunda a quinta eu fazia uma alimentação certinha, sexta, sábado e domingo eu saía completamente da alimentação, né? E voltava tudo de novo, né? Não conseguia ter um bom resultado fazendo isso, né? Não me alimentando de forma correta, contínua.
E era difícil para mim aceitar essa alimentação, né? Eu via isso com muito desprazer, aquela alimentação que eu não estava acostumada, adequada. Nesse momento também já comecei a pensar em engravidar, procurei um médico de novo de reprodução humana. Ele informou que eu engravidaria apenas com FIV, né? Então as minhas chances de engravidar eram 1%. Segundo ele, olhando para os meus exames, né, eram 1% apenas. Então eu falei, poxa, então eu não vou conseguir engravidar, né? 1% é muito pouco para conseguir algo. Mas eu pensei assim, vamos lá, né? Vamos tentar mesmo assim. Eu não queria me submeter a uma FIV. E de início eu já comecei a fazer já estava nessa alimentação, estava estudando, procurando entender tudo sobre endometriose. E com 2 meses de tentativa, mesmo não fazendo uma alimentação certa, eu consegui engravidar. Só que o que aconteceu? Deu uma gravidez ectópica, para minha tristeza, né? Você pega aquele positivão lindo, maravilhoso, fica super feliz, né? Maravilhada com aquilo, nossa, consegui engravidar, mesmo com uma doença dessa. Assim, aquela sensação maravilhosa. E quando você chega no consultório médico, ele te avisa que o seu bebezinho, né? O seu embrião, que para mim é o meu bebê, tá na trompa. E não tem como evoluir essa gravidez. E tá na trompa porque a endometriose envelopou toda a sua trompa. Lá vai eu para a mesa de cirurgia para poder retirar esse meu bebê que eu desejei tanto. Isso foi horrível, né? Foi traumático. Quando eu saí daquela cirurgia, doía tudo, exatamente tudo mesmo, não conseguia me movimentar. E o doutor falou assim, né, veio com a notícia para mim, falou, olha, Yusneira, a gente retirou o embrião, mas para retirada do embrião teve que tirar toda a sua endometriose, porque já estava muito proliferada, já estava com pontos hemorrágicos, então eu retirei, só que a gente tem um pequeno problema. Eu tive que cortar as suas 2 trompas, eu tive que chegá-las nos locais, a trompa estava em forma de um S, devido à endometriose ter envelopado ela, então eu tive que cortar, colocar ela no lugar, costurar. Geralmente, quando acontece isso, gera uma aderência, e nessa aderência a mulher não consegue engravidar porque o óvulo não passa. Então, se as suas chances eram 1%, agora são menores. Então, assim, eu saí de lá agradecendo que tenho vida, agradecendo que ainda tinha as trompas mesmo mutiladas, mas muito arrasada, porque, né, pensando assim, nossa, minha chance já foi, eu já engravidei e agora se eu não conseguir. Então, eu saí de lá extremamente arrasada e falou, agora você vai retornar, a gente vai ver um procedimento de reprodução humana para você, depois do seu repouso. Realizei o repouso, quando retornei ele falou assim, olha, de forma natural agora é praticamente impossível, né? Se tinha 1%, agora é bem menos. Então eu sugiro você fazer o coito programado, a gente vê se essa trompa está funcionando, vai dar certo, se não estiver funcionando, vai ser exatamente uma FIV mesmo. Então, iniciamos o tratamento de reprodução humana em forma de coito programado, com indutores, ultrassons seriadas, e fizemos 3 tentativas e não deram certo essas tentativas. Nesse momento que não deu certo, eu já estava em estado de sofrimento emocional, estava fazendo uma alimentação, mas não conseguia fazer essa alimentação direito. Então eu pensei assim, olha, então eu tenho que me reorganizar diante disso, né? Eu estou aqui, eu quero ajudar mulheres na mesma situação que eu, né? Essa aí é a minha missão agora. Se eu não conseguir engravidar, eu vou me satisfazer desta forma, ajudando as outras pessoas. Mas antes de eu me dar por vencida, eu quero tentar de uma forma mais correta, né? Eu quero seguir sério com a minha alimentação, eu quero fazer isso de forma que eu depois não fale que eu não tentei de tudo para engravidar, né? Porque às vezes a gente vai tentando engravidar, faz uma FIV, acha que já tentou de tudo e se sente decepcionada porque não deu certo. Mas aí a gente não fez uma alimentação adequada que favorecesse essa FIV também. Então não dá para dizer que fez tudo que deu certo, que não deu certo. Então eu pensei, eu vou entrar na terapia, eu já estava em terapia, mas eu pensei assim, eu vou entrar na minha terapia com questões emocionais que eu já tinha, porque eu tinha tido uma perda gestacional com 3 meses, quando eu tinha 20 anos de idade, bem, né, muitos anos atrás já, no meu primeiro casamento. Então eu tinha assim, resquícios psicológicos dessas questões. Eu falei assim, eu vou entrar nessa questão de engravidar na minha terapia e vou seguir um tratamento nutricional adequado para fertilidade e vou me fazer cumprir essa nutrição. Entrei
nesse tema, tanto das minhas questões passadas com o meu psicólogo, quanto também para poder aceitar essa alimentação, ver essa alimentação de uma forma mais gostosa. E assim eu fiz, né? Assim eu comecei a trabalhar questões psicológicas, comecei a trabalhar as questões nutricionais, fazer uma nutrição adequada de todos os dias, bem balanceada, de acordo para a fertilidade, com esse foco para a fertilidade, com esse foco para a endometriose, porque quando eu comecei a alimentação para a endometriose, eu comecei a ver os benefícios. Então, assim, a minha barriga já não inchava mais, né? Eu já não sentia aquela cólica horrorosa quando eu comecei a fazer, que já tinha um tempo que eu estava fazendo esse tratamento nutricional. Então, assim, eu vi os benefícios, eu já conseguia dormir melhor, eu conseguia fazer as minhas atividades. Então, assim, a nutrição, ela trouxe a minha vida de volta, né, de fato. Aí, engravidar, eu pensava assim, já é muito, né? Engravidar já vai ser muito, então, trazendo a minha qualidade de vida já tá bom. Mas eu queria, né? Se desse certo, eu queria. Então, eu falei assim, olha, se não der pra engravidar, beleza, eu já tô vivendo bem, né? Meu organismo tá funcionando bacana, então eu estou tendo qualidade de vida, isso daqui já tá ótimo. Quando foi um tempo, simplesmente com essa alimentação, foi 3 meses fazendo tudo certinho, tudo adequado, tanto a nutrição quanto o tratamento psicológico, eu consegui engravidar. Gente, eu não conseguia acreditar naquilo, eu não conseguia acreditar, porque assim, era surreal, sabe? Sabe quando você pensa assim, não, vamos fazer tudo certo, mas você vai sem expectativa, porque os médicos falam assim, destruiu com todas as suas expectativas que tinha, assim, foi eu, né? Eu pensei assim, então já ganhei qualidade de vida com a nutrição, tá ótimo, a gente tá ganhando já, né? Mas engravidar parecia surreal, né? Parecia assim, nossa. E eu buscando, assim, outras pessoas que já tinham feito isso, eu via o resultado das outras pessoas, mas eu não conseguia acreditar que ia acontecer comigo, né? A gente nunca acredita, a gente vê as pessoas falarem e a gente não acredita. A gente fala assim, não, mas aconteceu com o fulano. Às vezes o problema do fulano não era tão grave quanto o meu, porque a gente tem essa mania de falar, de achar que os nossos problemas sempre são maiores do que os dos outros, e isso é muito natural. E era o que eu achava também. Então, quando eu comecei a sentir sintomas de gravidez, né, seio inchado, dolorido, cólicazinhas no pé da barriga, né, aqueles desejos diferentes, né, para não falar estranhos. E a minha irmã falou assim, você tá grávida? Eu falei assim, impossível, uma pessoa que tem menos de 1% de chance de engravidar? Não, já tô feliz com a minha qualidade de vida. E assim, gente, quando eu cheguei no doutor, que eu pensei assim, bom, eu tô já algum tempo com esse seio inchado, posso ter sofrido alguma alteração hormonal, eu vou voltar lá no meu médico, o doutor Valdemar, e vou refazer uns exames. Quando eu cheguei lá, o doutor Valdemar falou assim, você tá grávida com esses sintomas. Eu falei assim, doutor, mas o senhor falou pra mim que era praticamente impossível, o senhor tirou todas as minhas esperanças de conseguir engravidar de forma natural. O senhor tava me esperando aqui pra fazer uma FIV, né, não grávida. Aí ele falou assim, olha, é menos de 1%, mas ele existe, esses sintomas são de grávidas. Eu não vou passar exames para você para endometriose agora, eu vou passar um beta-HCG e você vai fazer um exame, vai confirmar e vai me ligar se está confirmado ou não. Provavelmente vai estar confirmado. E assim eu fiz, eu saí lá do consultório dele, liguei para minha irmã, falei, vamos ali comigo, porque eu também não queria fazer esse exame sozinha. Fiz, quando foi mais tarde eu peguei o resultado positivo, não conseguia acreditar, eu olhava para aquele papel, parecia que não era meu, assim, eu olhava para aquilo, eu pensava assim, gente, será? Né? Até eu fazer a ultrassom para poder ouvir o coração do meu neném bater para eu conseguir acreditar. Você trabalhar alimentação, você fazer primeiro um bom diagnóstico, uma boa investigação da causa da infertilidade, e você fazer um tratamento psicológico para descartar as questões psicológicas, fazer um tratamento nutricional corretinho, certinho, isso funciona, gente. Funcionou comigo, funcionou com outras pessoas que eu já conhecia e que eu não acreditava, né? Existe como ter qualidade de vida com endometriose. Tem como ter. Não é só a base da medicação, porque alguns organismos a medicação funciona, outros não é tão eficaz assim, né? Então, a nutrição é algo que funciona. Eu costumo dizer que a gente é o que a gente come, né? A gente é o que a gente pensa. Então, se a gente trabalhar nesse sentido, nesse foco, a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Bom, gente, tá aí a minha história. Espero que vocês tenham gostado, que ela tenha servido de algo importante para a vida de vocês, tá bom? Então, um grande beijo, tá? E vamos trabalhar em torno disso, tá bom?